bom que você está aí conosco, nos acompanhando na sua casa, e nós esperamos que, assim como acabamos de ouvir a palavra de Deus, trazendo-nos encorajamento e consolo, agora também possamos ser edificados pela exposição das Escrituras. O texto que eu quero partilhar com você é Gênesis capítulo 15, e aí na sua casa eu peço que você abra a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura. Está escrito assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, e lhes pôs em ordem as metades, umas defrontes das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão os enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gergazeu e o Jebuseu. À luz desse texto que acabamos de ler, eu gostaria de conversar um pouco com você sobre a noite escura da alma. A noite escura da alma. Bom, o texto começa dizendo: depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão. Esta é a primeira vez que esta expressão, tão usada mormente no Antigo Testamento, aparece na Bíblia. Veio a palavra do Senhor a Abrão.
Mas veio a palavra do Senhor a Abrão depois desses acontecimentos. E a grande pergunta é: que acontecimentos são esses? Bom, você sabe um pouco da história de Abrão. Seu pai, Terá, morava em Ur dos Caldeus. Terá teve 3 filhos: Abrão, Naor e Harã. Esses 3 filhos tiveram filhos. E diz a Escritura que Harã, irmão caçula de Abraão, que era o mais velho, morreu antes do pai Terá. E seu filho, Ló, acompanha Abrão na sua jornada. E então diz a Escritura que Abrão tinha 75 anos, quando Deus lhe dá uma ordem para sair da sua terra, do meio da sua parentela, para ir para uma terra que Deus lhe mostraria. E Deus fez promessas a Abrão, de que ele seria pai de muitas nações, e que ele teria uma numerosa descendência, que por meio dele todas as famílias da terra seriam benditas. E Abraão então vai com a sua mulher Sarai, e Ló com ele. E diz a Bíblia que Abraão vai até a cidade de Betel, e ali ele levanta e erige um altar ao Senhor, e adora a Deus. Mas veio àquela terra uma grande fome, e Abrão, sem consultar a Deus, desce ao Egito. E ele sabia certamente da fama de Faraó, da corrupção dos egípcios, e ao descer ao Egito, sem consultar a Deus, percebendo o risco que corria, porque sua mulher, diz a Bíblia, era extremamente formosa, mesmo com a idade, na época meia idade, ele recomenda a sua mulher para mentir, e afirmar que era sua irmã, para poupar a sua pele. Abraão, neste momento, não pensa na sua mulher, pensa em si, e ele usa a sua mulher para blindar-se, para proteger-se, quando na verdade o que todas as Escrituras ensinam é que o marido deve amar a sua mulher e dar a sua vida por ela, em vez de usar a sua mulher para proteger-se da morte. E diz a Escritura que logo os príncipes viram a beleza de Sara e comunicaram isso a Faraó, e Sara foi levada para o harém de Faraó, por uma mentira de Abrão. É bem verdade que a Bíblia diz que Sara era meio irmã de Abrão. Em outras palavras, Sara ou Sarai era filha de Terá, assim como Abrão era filho de Terá, mas de outra mãe. Mas aquela era uma meia verdade que ele disse para Faraó, e uma meia verdade é uma mentira inteira. Diz a Bíblia que Abrão recebe muitas riquezas, muito gado, muitos servos, muitas servas, como benefício por ter sua irmã, entre aspas, como uma das mulheres do harém de Faraó. Entretanto, a Bíblia diz que Deus traz pragas à casa de Faraó, e então Faraó descobre que Sarai não era irmã de Abrão apenas, a meia-irmã de Abraão, mas era mulher de Abraão, e Abrão é exortado por um rei ímpio, e é expulso do Egito. Aquelas riquezas que ele adquire no Egito não foram bênção para a vida dele. Primeiro, porque logo que você abre o capítulo 13, logo que ele é expulso do Egito, essas riquezas é que precipitaram a grande batalha, a grande briga, a grande contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, provocando a divisão entre o tio e o sobrinho. Se você avança para o capítulo 16, você vai ver que uma dessas servas que Abrão recebe no Egito é Agar. E Agar vai ser aquela concubina de Abrão, por orientação de Sara, que vai gerar de Abrão Ismael. Quando o homem sai do projeto de Deus, até as riquezas que ele recebe podem ser grandes problemas na sua vida.
Mas diz a Escritura que ao retornar então do Egito, ele volta ao local de origem, e ali ele levanta um altar a Deus. Abraão se arrepende, ele corrige a sua rota, e ele retorna ao altar. E é nesse momento então que eles, habitando na terra dos cananeus, a terra já povoada, e ele muito rico, e seu sobrinho também se enriqueceu no Egito, começa a haver contenda entre os parentes. E diz a Escritura então que Abraão toma a dianteira na solução de um problema familiar, e sendo ele o líder do clã, dá ao seu sobrinho o direito ou a liberdade de fazer a primeira escolha, dizendo: se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E diz a Escritura que Ló olhou para as campinas verdejantes do Jordão. Ele está lá nas alturas da região de Hebron, de Mamre, e de lá de cima você consegue ver as planícies do Jordão, campinas verdes, passos verdejantes. E diz a Bíblia que Ló resolve ficar com todas aquelas campinas verdejantes do Vale do Jordão, e ele vai armando a sua tenda para as bandas de Sodoma, até se mudar de fato para Sodoma, a cidade perversa, a cidade do pecado, a cidade da violência, a cidade da promiscuidade sexual. Pois bem, é nessa conjuntura que Abraão vai para Hebron, para Mamre, e ali ele se estabelece, e ali ele arma uma tenda, enquanto Ló, que vivia na carona do seu tio, vai para Sodoma e ama as coisas deste mundo. Abraão não se importa com as riquezas deste mundo, ele vai para uma terra mais árida, ele vai para a região de Hebron, e diz a Escritura que ele ali não só arma uma tenda, mas levanta um altar e adora a Deus. O capítulo 14, ainda para você entender depois desses acontecimentos, que acontecimentos são esses? Houve uma guerra, uma batalha, entre os 4 reis do Eufrates, o Vale do Eufrates, na região da Mesopotâmia, que nós chamaríamos hoje a região da Grande Babilônia, da Babilônia, contra os 5 reis do Vale do Jordão, que viviam naquela região às margens do Mar Salgado, hoje conhecido Mar Morto. Porque aquela região do Vale do Jordão, onde estava Sodoma e Gomorra e outras cidades, era a principal rota entre a Mesopotâmia e o Egito. Era uma rota comercial vital para qualquer nação que quisesse se desenvolver na época. Então eles impuseram uma acachapante derrota sobre os 5 reis do Vale do Jordão, e tornaram esses 5 reis do Vale do Jordão vassalos dos 4 reis do Oriente. Depois de 12 anos, esses reis aqui do Vale do Jordão se rebelam contra os 4 reis do Oriente, e esses reis do Oriente vêm e não só impõem mais perigo, mas eles derrotam os 5 reis daqui do Vale do Jordão, saqueiam as suas cidades e levam embora despojos e o povo cativo, dentre eles Ló e os seus bens. Quem escapa dessa situação, por providência da mão invisível de Deus, por providência de Deus, vai a Mamre e comunica a Abraão que o seu sobrinho estava prisioneiro de guerra com os 4 reis do Oriente. E diz a Bíblia que Abraão então, dos homens tantos que tem, porque ele era um homem riquíssimo, muitos servos, ele seleciona 318 homens preparados para a guerra, ajunta os 3 povos, os 3 homens, os 3 líderes com quem tinha se aliançado naquela região, e numa estratégia de guerra avassaladora, ele surpreende os reis do Oriente num ataque frontal à noite, impondo sobre aqueles reis uma derrota total, e toma desses reis do Oriente todos os bens saqueados, todo o povo prisioneiro, inclusive Ló e todos os seus bens. Quando Abraão retorna dessa peleja vitoriosa, ele passa por Jerusalém, a chamada cidade de Salém, outrora, e ele tem 2 encontros.
o encontro com o rei de Sodoma, que quer oferecer a ele os despojos da guerra, ficando apenas com o povo, e Abrão rejeita com juramento essa proposta. Ele não quer nada das riquezas de Sodoma. Mas sai ao encontro dele também Melquisedeque, rei de Salém, sumo sacerdote e rei de Salém, que lhe dá pão e vinho. E este presente Abrão aceita. Bom, então agora, feito essa digressão longa, mas para você entender a primeira frase, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Mas por que Deus está falando isso para ele? Deus não desperdiça palavras. Por que Abrão estaria com medo? O que estava produzindo esse medo no coração de Abrão? Pense comigo agora do ponto de vista de estratégia de guerra. Abrão tinha, com pouca gente, como aconteceu lá com Gideão mais tarde, imposto uma derrota fragorosa aos 4 reis poderosos da Babilônia, da antiga da Mesopotâmia, lá do Vale do Eufrates. O que se esperaria naturalmente? É que esses reis viessem armados até os dentes para massacrar Abraão. E talvez o temor tivesse rondando o seu coração. Além do mais, Deus, quando chamara Abrão lá de Ur dos Caldeus, e depois que ele sai de Harã, havia uma promessa de Deus para ele, de que ele seria pai de uma grande nação, e que por meio dele e do seu descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas ele estava sem herdeiro, sem filho. Parece que o futuro dele era sombrio. E é nessa conjuntura então que Deus aparece a Abrão e diz: não temas, não tenhas medo. Primeiro porque eu sou o teu protetor, eu sou o teu escudo. A tua segurança não está nos homens que você tem na sua casa, que são valentes, não está nas alianças que você firmou com os povos aí de Hebron. A sua proteção, Abrão, está em mim. Eu sou o seu escudo, eu sou o seu protetor, sou eu que guardo você. E mais, Abrão, seu galardão será sobremodo grande. E a partir daí, desenrola-se uma espécie de diálogo entre Deus e Abrão. Então está escrito: respondeu Abrão, diante desta visão que teve: Senhor Deus, que me haverás de dar? Porque Deus tinha acabado de falar para ele que o galardão dele seria muito grande. Que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ele era muito rico, e para quem ele deixa essa riqueza? E mais, Deus tinha prometido que lhe daria uma herança, e que faria dele uma bênção para as nações, todas as famílias da terra. Mas de que maneira, se ele não tinha filhos? Então esse era o grande temor de Abrão em relação ao seu futuro. Então vamos ver, diante desse temor, qual foi a resposta de Deus para ele no versículo 4. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Bom, Deus não podia ser mais claro. Não era um filho adotado, não era um servo da sua casa, era um filho gerado dele mesmo. Então Deus está sendo absolutamente lúcido, claro, eloquente com Abrão. Agora veja você, de que maneira que Deus prova isso para ele. Olha a figura do verso 5. Então conduziu-o até fora da tenda, obviamente, e disse: olha para os céus. Era noite. Por isso Deus disse: quantas estrelas? Se é que podes. Será que alguém pode contar as estrelas? Hoje, a ciência nos ajuda a entender um pouco mais isso. Se é que podes, porque hoje a ciência prova que tem mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia
de todas as praias e desertos do nosso planeta. Então é impossível contar as estrelas. Deus está usando uma figura aqui de linguagem para mostrar para Abrão que a descendência dele seria inumerável, incontável. A mesma figura que você vai encontrar no livro de Apocalipse, capítulo 7, porque essa descendência de Abraão, ou de Abrão, aqui, não é aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. E lá no livro de Apocalipse mostra que esta multidão é incontável, incontável para os homens, contável para Deus, porque só o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, diante desse cenário magnífico, eloquente de Deus, tirá-lo da sua tenda, cheio de medo, cheio de temor, e ordená-lo a olhar para o céu e contar as estrelas, se é que ele podia. Depois que ele olha, conta, e ele não consegue terminar essa contagem, Deus disse: pois será assim a tua posteridade, a tua descendência. Chama a sua atenção agora para o versículo 6, porque é um dos textos mais importantes do Antigo Testamento, texto que o apóstolo Paulo vai usar na defesa da sua grande doutrina, justificação pela fé, em Romanos 4 e em Gálatas capítulo 3, que ele, Abraão, creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. Quando você crê, Deus acredita a você a bênção da justiça, não justiça própria, não justiça adquirida, mas a própria justiça de Deus é imputada a nós. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão foi justificado pela fé, ele creu. E quando Paulo está tratando da doutrina da justificação, no capítulo 4, ele traz para nós o exemplo de que a justificação pela fé precedeu a outorga da lei. A salvação sempre foi pela fé e nunca pelas obras. Tanto é prova que o pai dos crentes foi justificado pela fé. E porque ele creu, diz a Escritura, que isso lhe foi imputado para a justiça. Bom, então, Deus aqui já havia dito para ele, e eu quero que você confira isso, no capítulo 12, versículo 6, Deus já havia dito o seguinte para Abraão. Atravessou Abraão, capítulo 2, versículo de número 3, 2 e 3, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus já havia dito também no capítulo 13, verso 16, farei a tua descendência como pó da terra. Então, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Note que nem se consegue contar o pó da terra e nem se consegue contar as estrelas. E Deus está dizendo, é assim que vai ser a tua descendência. Então, Deus clareia isso para Abraão. Bom, agora, a partir do verso 7, o assunto se desloca do herdeiro para a terra, Veja comigo. O diálogo entre Abraão e Deus continua. Disse-lhe mais, agora é Deus falando, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Olha a pergunta, perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Como saberei que hei de possuí-la? E então, acontece algo aqui que para nós é um pouco estranho. Não é uma linguagem que nós estamos tão acostumados, não é uma prática que nós estamos acostumados. Respondeu-lhe, toma um novilho, uma cabra e um cordeiro,
cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, exceto as aves. Colocou uma banda de um lado, outra banda do outro, e deixou um corredor no meio. E diz o texto, que as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porque as bandas desses animais, ou seja, da novilha, da cabra e do cordeiro, estavam colocadas aqui, e o corredor no meio. E você sabe que quando o animal morre, quando se mata um animal, sacrifica um animal, então as aves de rapina vêm imediatamente, elas são atraídas, e Abraão começa a enxotar aquelas aves. Mas o que significa isso? Essa era uma forma antiga de se fazer uma aliança de sangue, uma aliança que não podia ser rompida, que não podia ser desfeita. E então os 2 contratantes desta aliança passavam pelo meio da banda desses animais partidos, ensanguentados, que estavam ali as carcaças. Isso significava uma aliança plena, que não podia ser desfeita, não podia ser interrompida, não podia ser quebrada. E diz a Escritura, veja comigo o versículo 12, que ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Foi daqui que eu tirei o meu tema, a noite escura da alma. Abrão, enquanto pôde, enxotou aquelas aves de rapina, até que foi tomado pelo sono, profundo sono. E enquanto ele está nesse profundo sono, vem um grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. E eu chamo a sua atenção, que nessa conjuntura de grande pavor, e note que a primeira palavra lá no versículo 1 é, não tenha medo, ele está com grande pavor agora, as trevas são espessas, são medonhas, que não vêm apenas naquela noite, mas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza, não é sabe, talvez sim, talvez não, sabe com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Note que agora Deus junta as duas coisas, a posteridade e a terra, porque do verso 1 ao verso 6 ele está falando da posteridade, a partir do verso 7 ele começa a falar da terra, e agora Deus junta as duas coisas, a posteridade e a terra, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, Deus está aqui profetizando o que a sua família passaria no Egito, e você se lembra que o filho de Abraão é Isaac, o filho de Isaac é Jacó, e o filho de Jacó é José, e por meio de José, 70 pessoas descendentes de Abraão vão para o Egito e passam lá 400 anos, e boa parte desse período debaixo de cruel escravidão, e Deus está mostrando então a Abraão, que esse era o destino da sua descendência, eles vão enfrentar este tempo de escravidão. Segundo, olha comigo o versículo 14, mas também, eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. Em outras palavras, Deus vai julgar o Egito, como julgou, trazendo 10 pragas, desbancando 10 divindades do panteão egípcio, e impondo sobre eles, os opressores, uma acachapante derrota.
E então diz a Bíblia que por liderança de Moisés, Deus tira com mão forte e poderosa o seu povo de lá, com um detalhe do verso 14, e depois sairão com grandes riquezas, o que está muito bem posto no livro de Êxodo. Terceiro, Deus diz ainda para Abraão no verso 15, e tu irás para os teus pais em paz. Preste bem atenção aqui. Deus prometeu a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E quando diz a Bíblia lá, que houve a separação entre Ló e Abrão, eu queria que você observasse isso, no capítulo 13, versículo 14, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha, desde onde estais para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. E agora Deus está dizendo para Abraão, que a sua descendência vai ficar escrava, 400 anos, e só então eles vão entrar nessa terra, mas que Abraão, que a única terra que Abraão adquiriu, foi a caverna de Macpela, onde ele sepultou sua mulher, mas que ele era um peregrino, diz Hebreus, que buscava uma terra e uma cidade, não aqui, mas uma cidade eterna, a cidade santa, a cidade celestial. Ele é um homem que vivia pela fé, mas Deus lhe dá uma garantia, de que ele seria recolhido aos seus pais, em paz, e seria sepultado em ditosa velhice. E Deus volta a afirmar, na quarta geração, que é um termo análogo aos 400 anos, na quarta geração tornarão para aqui, para a terra de Canaã. Preste bem atenção nessa explicação, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Talvez você pergunte, mas por que Deus demorou 400 anos para cumprir a promessa de dar a terra? Por que Deus não deu a terra logo que Abraão saiu de Ur, de Harã, para ir para Canaã? Por que Deus não deu? Está explicado aqui. Porque morava nessa terra exatamente os amorreus. E o cálice da iniquidade desse povo não tinha ainda transbordado. É como se Deus estivesse dando mais uma oportunidade a esse povo a se arrepender, 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 e quanto mais tempo esse povo tinha para se arrepender, mais se chafurdava no erro, no pecado, na lama, na iniquidade, na idolatria, no politeísmo deles. Quando esse cálice da iniquidade transbordou, foi a ordem então de Deus a Josué: agora entra e possua a terra. É aqui que você encontra a explicação por que demorou 400 anos, para que a descendência, a posteridade de Abraão, possuísse a terra. Pois bem, vamos agora ao versículo 12. Ele será, ao versículo 17, e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Você sabe que Deus, via de regra no Velho Testamento, e também no Novo, ele apareceu e se deixou representar por esta imagem do fogo. Aqui é uma espécie de teofania. Preste bem atenção, que nas alianças, uma aliança via de regra, quando você usa a palavra aliança, no contexto humano, terreno, nós falamos de dois contratantes, onde tem direitos iguais, responsabilidades iguais. Mas veja você, que quem passa pelo meio dos animais que foram partidos, é apenas um dos contratantes, é quem fez a aliança, é quem é o autor da aliança, é quem é o líder da aliança. Abraão não passa, porque é assim a aliança que Deus fez com você e comigo. A aliança das obras foi quebrada pelos nossos pais,
Nós vivemos agora na aliança da graça, e na aliança da graça é o que Cristo fez por nós, e não o que nós fazemos. Então apenas o Deus Todo-Poderoso, representado aqui por essas figuras de um fogareiro fumegante, de uma tocha de fogo, é que passa entre aqueles pedaços. E está escrito no versículo 18, que naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito, até o grande rio Eufrates. É bem verdade que esta extensão geográfica estabelecida por Deus, só vem acontecer no reinado de Davi. Deus prometeu. E você nota que 400 anos antes de se começar a possuir essa terra. E Deus agora vai estabelecer que Deus está dando a terra, que é habitada por 10 nações, por 10 povos, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. O cálice da iniquidade desse povo encheu a ponto de transbordar. E então Deus diz para o seu povo, está na hora de tomar posse da terra. Promessa feita a Abraão há 400 anos. Quero concluir, mostrando a você que então o texto tratou de 3 assuntos. O texto tratou do herdeiro, dos versos 1 a 6. O texto tratou da terra, dos versos 7 a 17. O texto tratou da aliança, dos versos 18 a 24. O Deus a quem servimos é o Deus da aliança. É o Deus que se comprometeu em salvar o seu povo. E pode passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Deus falou, e Ele é fiel para cumprir. Os homens falam, os homens desmentem o que falam, mas Deus não retrocede em sua palavra. Deus não quebra a sua aliança. Nós temos uma terra, não aqui. Nós temos uma herança eterna nos céus. Nós caminhamos não para uma cidade que o homem fundou, mas para a cidade cujo fundamento e arquiteto é o próprio Deus. Nós recebemos uma herança eterna, por meio de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, verteu o seu sangue, e antes de ir para a cruz, Ele firma uma nova aliança no seu sangue, como nosso Redentor. Talvez nesse momento você esteja com a sua alma aflita, como Abrão estava, com tantos temores, com tantos medos, do seu futuro, do seu amanhã. E hoje Deus aparece a você à luz da sua palavra, porque sempre que você lê a sua palavra é Deus falando com você, dizendo, você não precisa ter medo, porque eu sou o seu escudo, eu sou o seu protetor, o que eu falei, eu vou manter, o que eu prometi, eu vou fazer, e eu firmei com você uma aliança, e essa aliança é eterna, e ninguém pode desfazê-la. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus acalme o seu coração, que Deus aquiete a sua alma. Nesta noite escura da alma, você pode encontrar a luz da paz de Deus, das promessas de Deus, para acalmar o seu coração. Onde você está? Ore comigo. Deus bendito, nós te agradecemos, porque a tua palavra é a verdade, e ela acalma as angústias do nosso coração, ela lança luz na escuridão do nosso caminho, e ela nos traz de volta
as promessas que tu fizeste, promessas fiéis e verdadeiras, nenhuma delas cai por terra. Em todas elas nós temos o sim e nós temos o amém. Então, Deus, aquieta o nosso coração nesta tarde e abençoa-nos através da tua palavra, através da iluminação do teu Espírito, e dá-nos um coração confiante de que o nosso futuro está firme nas tuas mãos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Agora são exatamente 18 horas e 23 minutos. Às 19 horas estaremos de volta aqui para o culto público, sem gente, as pessoas estão em casa, mas nós estaremos aqui para partilhar com você mais uma vez a preciosa palavra de Deus. Deus abençoe e até daqui a pouco.